uma narrativa forte, convincente, ela é suficiente para condenar uma pessoa criminalmente? Essa é uma das questões mais importantes que está sendo debatida no processo penal brasileiro. Ela se liga à narrativa, principalmente os chamados crimes entre quatro paredes, os crimes sexuais, e a suficiência dessa narrativa para condenar uma pessoa. Quer dizer, aquilo que a pessoa fala como vítima ou pretensa vítima, é claro que deve ser considerado peso muito importante, mas é suficiente para condenar uma pessoa quando a gente está falando desses crimes sexuais? São crimes graves, as penas altas. E dentro dessa discussão, nós queremos trabalhar esse contexto, trazendo uma história das mais sofisticadas da literatura brasileira, que é o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, porque ali a gente tem um homem acusando uma mulher de adultério. É uma narrativa muito forte, uma narrativa perfeita, emocionalmente envolvente, lógica, concatenada, mas essa narrativa descrita aí por Machado de Assis, feita por Dom Casmurro, essa narrativa, ela é suficiente para você condenar Capitu como adúltera? A gente vai trabalhar esse contexto, né, fazendo essa comparação, porque parece literatura, mas toca num dos pontos mais centrais do processo penal brasileiro, que é essa questão que envolve a narrativa e a prova penal. Eu sou o Arley Belo, sou advogado criminalista. Vocês estão aqui no Conexão Criminal, sejam todos muito bem-vindos, onde eu discuto aqui direito penal, psiquiatria e literatura. Quando a gente consegue dialogar esses três assuntos, melhor ainda. E hoje é um desses dias. De forma que esse vídeo, ele partiu de um artigo que vai ser publicado nos anais da Rede Brasileira de Direito e Literatura e também de um artigo menor que será publicado na Conjur. Então, convido-os também a fazerem essa leitura. A tese que nós seguimos aqui é: verossimilhança não é verdade processual. A palavra da vítima é muito importante. Ela é essencial, ela é estrutural, ela precisa ocupar um lugar central dentro dos elementos probatórios, porque isso é civilizatório. A gente sabe que nesses crimes que nós estamos discutindo, esses crimes sexuais, normalmente são cometidos entre quatro paredes. Você tem uma vítima fragilizada, na clandestinidade, né? Então, a palavra da vítima importa, e importa muito. Não é pouco, não, é muito. Mas é diferente de você entender que a palavra da vítima seja suficiente para um elemento probatório suficiente para condenar. É diferente de você entender que a palavra da vítima basta isolada para condenar alguém. Em 2024, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu uma decisão muito interessante, qual o juiz havia não recebido a denúncia, sob o fundamento de que era só a palavra da vítima, e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, após o recurso em sentido estrito do Ministério Público, referendou essa decisão do juiz. Quer dizer, não recebeu a denúncia porque só tinha
a declaração da vítima sem outros elementos informativos. E a gente precisa de um lastro probatório, mínimo que seja, externo, objetivo, né? Porque a gente não pode aceitar uma acusação penal temerária. Então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele diz que é necessário que essa palavra da vítima venha calçada com outros elementos. O tribunal não está dizendo que a palavra da vítima não vale nada, não é isso. A palavra da vítima vale muito. Mas ele está dizendo que é necessário você ter um amparo mínimo, externo, para que você obtenha ali a chamada justa causa penal, para que se inaugure esse processo penal. Então, a declaração da vítima não pode ser considerado ponto de chegada. A declaração da vítima é o ponto de partida. Ela serve para, no inquérito policial, você abrir o inquérito e fazer ali as investigações a partir daquela declaração da vítima. Mas é diferente de você pretender que a declaração da vítima seja suficiente para uma condenação ou mesmo, como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal diz, inaugurar uma ação penal. A palavra da vítima, ela precisa ser analisada tanto externamente quanto internamente. Internamente, o que a gente fala é a coerência dela, né? Se a cronologia, os elementos, a lógica dentro daquela acusação faz sentido. E o elemento externo é a corroboração que a gente vai procurar objetivamente através de outros elementos documentais, periciais, fotos, gravações, testemunhas, outros elementos probatórios para trazer um fundamento objetivo, externo, independente, não é? Que corrobore a essa acusação, a essa colheita da declaração da vítima. Uma coisa é você dizer que a declaração da vítima é importante, e é muito. Ela é suficiente para inaugurar um inquérito policial. Outra coisa é você pretender que essa declaração da vítima seja transformada numa sentença penal. E foi exatamente por isso que a gente pegou Dom Casmurro como laboratório de investigação, né? Trazendo aí a literatura muito forte, evidentemente, de Machado de Assis, uma história muito poderosa, onde Dom Casmurro é transformado num tribunal. Você tem um acusador, que é Dom Casmurro, esse personagem, a personagem principal. Você tem uma acusada, que é Capitu, e você tem os juízes, somos nós leitores. É um tribunal narrativo, é um tribunal que, inclusive, muitas faculdades usam, né, como pretexto para discutir ali se Capitu traiu ou não, mas isso não é o principal contexto jurídico. O principal contexto jurídico é a gente observar que a história é muito forte, não é? De Dom Casmurro, é uma coerência lógica, mas Dom Casmurro, ele pega os trejeitos, os olhares, os indícios subjetivos que ele enxerga como elementos de traição e dali tira a conclusão de uma maneira convincente de que houve traição. Só que Capitu não fala nada, né? Capitu não exerce o contraditório. E aí você não pode pegar a narrativa da personagem Dom Casmurro e traduzir aquilo numa sentença penal, né, de adultério, se o crime ainda existisse hoje, na época existia. Você não pode fazer isso sem o contraditório, sem buscar elementos probatórios, baseado unicamente na convicção de Dom Casmurro. Por quê? Convicção não é prova. A força narrativa não basta
para condenar Capitu é insuficiente se você não tem elementos que corroborem com essa narrativa. Como conclusão desse trabalho que nós fizemos, dessa pesquisa investigativa, trazendo como base Dom Casmurro, né, essa acusação que Dom Casmurro faz contra Capitu, nós seguimos o pensamento do Tribunal Supremo da Espanha, muito em voga em razão de casos julgados lá na Espanha, como, por exemplo, do caso Daniel Alves, o jogador, onde, juntamente também com o jurista italiano Michele Tarufo, onde se estabelece ali passos, né, para se observar a veracidade ou não daquela declaração. Então, são 3 passos que nós identificamos e trazemos como um dos objetivos desse trabalho, dessa explanação. O primeiro é a focalização. Quem é que está falando? Né? Quem é que está narrando? Como está narrando? De onde está narrando? Esses elementos centrais e básicos são importantes. Veja bem, Dom Casmurro, ele faz a sua exposição, a sua acusação, mas dentro desse aspecto da focalização é totalmente subjetivo. Não é a visão dele, é como ele vê, é como ele enxerga, é ele que faz o recorte, a escolha dos elementos, é ele que vai referendar ou não o que é ou não importante. Então, aí, Dom Casmurro, nesse primeiro aspecto, ele já seria considerado muito suspeito nesse aspecto do peso da subjetividade. O segundo elemento, né, depois desse da focalização, é a confiabilidade. É confiável o narrador, né, quem faz as declarações é confiável, porque o discurso interno é coerente, a cronologia manteve aquele discurso dentro do processo, fora do processo, não é? Houve algum tipo de variante. Veja aí que Dom Casmurro passa com louvor, né? É muito coerente, é muito lógico o discurso de Dom Casmurro, ele é todo concatenado, cronologicamente lógico, internamente ele é perfeito, tem uma arquitetura perfeita. E o terceiro elemento, que esses 3 elementos devem ser analisados no conjunto, o terceiro elemento é você buscar a corroboração externa. Então, você tem que buscar um elemento externo para fundamentar, para calçar, para trazer a base, né, no mesmo sentido da declaração da vítima. Não pode ficar um discurso solto, não pode ser dependente também, não é? A jurisprudência tem utilizado muito feixe probatório, o conjunto probatório. Mas, via de regra, pega a declaração da vítima e pega a declaração, por exemplo, do genitor, da genitora da vítima, que fala que ouviu ela dizendo aquilo. E isso não é uma fonte independente, isso é uma fonte dependente. Né? Não ultrapassa essa necessidade de corroboração mínima para você traduzir essa prova, essa declaração, que é muito importante, mas para você dar o substrato necessário para ela com essa característica de corroboração, de ter validade dentro da prova penal. Ela é isolada, ela não pode alcançar, não é, esse tamanho, esse peso de prova penal. Por quê? Convicção não é prova, verossimilhança não é prova, o discurso muito emocionado não é prova, a forma que a pessoa expõe a dor que ela sente não é prova, a plausibilidade que a pessoa expõe não é prova. Se você não segue esses 3 passos, esses 3 elementos, você não pode dizer, no aspecto penal, processual penal, que aquilo ali é uma verdade no sentido de peso probatório,
no sentido de standard probatório. Uma outra conclusão que nós chegamos nesse trabalho, nessa pesquisa entre literatura e o direito, foi exatamente uma conclusão bifurcada. A gente teve um quadro no qual concluímos que a visão da literatura permite, com alta plausibilidade, que Capitu traiu o contexto oitocentista, os livros que eram publicados na época, todas com essa temática de traição, explícito, né? Não de uma maneira velada como fez a genialidade de Machado de Assis, mas Thérèse Raskin, Madame Bovary e vários outros. Eles buscavam essa discussão do adultério. A gente tem um capítulo, inclusive, desse livro de Dom Casmurro, o mesmo título, Da Mão e a Luva, onde há também a traição, né, esse contexto de traição, que é chamado embargos de terceiro. Os embargos é quando um terceiro interfere naquela relação processual, né, entre autor e réu, e você tem os embargos de terceiro, e onde você tem essa intervenção. E é claro que Machado de Assis não ia escrever isso à toa. Então a gente tem vários elementos, eu tenho um outro vídeo, inclusive, aqui no canal, que eu discuto essa parte literária, né, especificamente, dando aí, fazendo a leitura, fazendo um aprofundamento nesse aspecto literário. Mas a conclusão bifurcada é que esse aspecto literário, a verossimilhança do aspecto literário que houve a traição, não é prova para trazer essa conclusão dentro do aspecto processual penal. Então, bifurcou-se aqui a nossa pesquisa, né? Uma conclusão é que é plausível essa traição no aspecto literário, mas no aspecto processual penal não é possível você traduzir Dom Casmurro como suficiente, como uma narrativa suficiente para se transformar numa sentença penal. Por que você tem essa característica da focalização muito subjetiva, apesar de o discurso interno ele ser lógico, coerente, né? Você não tem um contraditório de Capitu, você não tem a possibilidade, finalmente, de corroborar esse discurso de Dom Casmurro com elementos externos. Né? Tudo parte do narrador. É ele que escolhe, é ele que fala. Né? E Capitu não tem como interferir naquilo, nem Escobar tem como interferir naquilo. Então, a narrativa, por mais plausível que seja, dentro da literatura, ela não vai trazer como consequência uma condenação, ela não poderia trazer como consequência uma condenação no aspecto processual penal. Ela é insuficiente. Por quê? Plausibilidade não é prova. E não é só literatura essa discussão. Eu quero trazer à lume a discussão, o fato muito triste de um erro judiciário gravíssimo, chamado maníaco. O Antônio Cláudio ele foi condenado por ser uma pessoa que cometeu vários abusos sexuais e reconhecido pelas vítimas, que tinha um relato forte, que tinha um relato consistente, né, emocionalmente, a mídia fez uma grande pressão, assim como também o caso da escola base, né, que a gente poderia ter citado, mas esse do Antônio Cláudio é mais recente. E várias vítimas, né, reconheceram, as fotos também foram divulgadas pelas redes sociais, e houve o reconhecimento, a bem-verdade, fora do contexto do artigo 226 do Código Penal, mas foi o fundamento da condenação dessa pena altíssima, onde, posteriormente, o verdadeiro algoz, o verdadeiro criminoso que cometia esses abusos sexuais foi descoberto.
né? Mas aí o Antônio Cláudio já estava preso há muito tempo. Então, a gente tem aqui um contexto que não é só literatura, nós estamos falando da liberdade das pessoas, nós estamos falando de condenações injustas, nós estamos falando do processo penal como controle da prova, e não processo penal como um mecanismo de escolher aquela narrativa mais forte. Uma outra conclusão que nós chegamos seria o que a gente fala de erro simétrico, que aí já entra dentro da psiquiatria. Quando a gente descortina que Bentinho, transformado ali em Dom Casmurro, pela sua dor emocional, pela seu incômodo, não é, do que ele faz exteriorizando naquele relato que é o romance Dom Casmurro, que é essa acusação contra Capitu, quando ele não consegue provar, ou você tem a interpretação que não é possível ele provar aquela traição, aquele adultério, nós temos que parte dessa discussão literária, encadenada muito em 1960 pelo trabalho de Caldwell, essa norte-americana, onde houve ali, a partir daquele instante, que Bentinho, se transformado em Dom Casmurro, seria paranoico. E aí é um erro de simetria que nós não podemos incorrer, tendo em vista que o relato de ser Dom Casmurro paranoico não encontra nenhuma corroboração externa, não é? Você poderia, da mesma moeda, falar que Capitu poderia ter traços narcisistas oculto, de narcisista oculto. Você poderia relatar que Dom Casmurro teria um transtorno pós-traumático complexo. Mas nada disso é justificável, porque a gente não tem esse elemento externo. Então, da mesma forma que você não pode, no contexto processual penal, alegar que Capitu traiu Dom Casmurro, simplesmente apoiado na narrativa, por um respeito simétrico, você também não pode chamar Dom Casmurro de paranoico, ou chamar Capitu de narcisista, ou chamar ainda Dom Casmurro com transtorno de estresse pós-traumático complexo. Você não poderia fazer isso por honestidade do método, não é? Tendo em vista que não há corroboração externa que indique que seja verídico esse tipo de sofrimento mental, essa fundamentação, ela é desprovida desse terceiro passo que nós colocamos nesse nosso roteiro para saber se a narrativa é verdadeira ou falsa, porque você não tem uma corroboração externa e a narrativa não pode ser confundida com o diagnóstico clínico. Assim chegamos à conclusão de mais um vídeo. Nós podemos observar que aqui o direito encontrou com a literatura e a literatura também encontrou com a psiquiatria. Nós chegamos à conclusão de que a gente não pode condenar Capitu no aspecto do tribunal penal, porque a dúvida do tribunal penal absolve. Mas no tribunal da literatura, a dúvida, ela enriquece o trabalho. Talvez a maior conclusão que a gente pode tirar desse trabalho, dessa incursão da literatura no direito, ou direito na literatura, é que a narrativa, por mais coerente, forte, verossímil, emocionalmente concatenada, lógica internamente, ela é insuficiente sozinha para condenar a pessoa, né? O Estado ele não pode lançar mão da narrativa
para destruir a vida das outras pessoas. E Dom Casmurro é isso, né? É um vazio quando a gente procura a corroboração externa do discurso de Dom Casmurro. Existe um silêncio. E aí não é suficiente. E você, como juiz, você condenaria, absolveria? Como é que você enxerga isso? Comente aqui, mas fundamente. Se você conhece alguém que está passando por esse drama, encaminhe esse vídeo, assim também algum advogado criminalista que atua nesses casos, encaminhe o vídeo também. E se eu puder te ajudar a trabalhar dentro desse aspecto, conte comigo. Até o próximo.